Olá, queridos amigos, queridos irmãos que estão aí em Natal. Eu estou aqui em São Paulo. Em São Paulo, um dia frio, aqui na terra da garoa. Um pouco de frio, um pouco de garoa. Mas a minha alegria seria muito maior se eu estivesse ao vivo com vocês aí, pessoalmente, nessa cidade que eu adoro. Eu sou pernambucano, sou do Recife, estive em Natal tantas vezes. Então, para mim, tem esse valor especial de poder repartir com vocês aquilo que vamos repartir nesta manhã ou nesta tarde, ou nesta noite. Meu nome é Elisânias Moura, como você sabe, eu sou pastor da Igreja Batista do Morumbi, aqui em São Paulo. Estou na igreja há 32 anos, como pastor sênior há 21. E eu posso dizer para vocês que os melhores anos da minha vida eu vivi nesta igreja. Também teve dias difíceis, mas acima de tudo, tentando ver através da graça de Deus, os dias difíceis se tornarem marcas da graça em nossa vida, como eu sei que também é para vocês em suas vidas pessoais, no seu ministério. Hoje, nesse tempo, quero compartilhar alguma coisa que tem sido para mim algo desafiador nos últimos anos. O que eu vou tratar com vocês é como ministrar a comunidade LGBT sem sacrificar o evangelho. Eu creio que, especialmente você que está no pastorado, à luz do que a mídia tem falado ou está falando sobre o movimento LGBT, é um desafio para a gente sobre como acolher estas pessoas, tentando olhar para elas com os olhos de Jesus, mas ao mesmo tempo sermos fiéis ao Evangelho, de não comprometermos o Evangelho, não sermos lenientes, se eu posso dizer assim. Mas eu queria começar então mencionando alguns fatos interessantes. Essa estatística que está na tela, ela é de 2022. As mais recentes não são tão fiéis, mas olha interessante. No Brasil, em 2022, aconteceram 242 homicídios de pessoas do grupo LGBT. Isso correspondeu a uma morte a cada 24 horas. Dessas mortes, 14 foram mortes por suicídio. E olha esse detalhe interessante e delicado. De acordo com as últimas estatísticas, a idade média do brasileiro heterossexual é de 70, quase 75 anos. A média de idade de uma pessoa do grupo LGBT é cerca de 35 anos. Agora, quando você coloca isso, não apenas o fato de vida, por quanto tempo dura a vida, você associa isso à questão da vida dissoluta, que muitas pessoas têm desse grupo. A questão LGBT abre portas à prática para uma vida dissoluta, mas, ao mesmo tempo, pessoas que vivem na angústia por causa da falta de identidade que elas têm, uma identidade falsa que tentam comunicar. Mas eu acho que o mais delicado é, pessoa desse grupo, uma das dores mais profundas é a rejeição. Aí tem uma pergunta: será que somente os que nasceram na igreja são amados por Jesus? Claro que você sabe a resposta, mas olhando para esse grupo de pessoas, até de acordo com o nosso pano de fundo, às vezes fundamentalista, ou às vezes até leniente, a pergunta é: essas pessoas também não precisam de Jesus? Como é que Jesus olha para essas pessoas? Então, o desafio é este: como ministrar a comunidade LGBT, mantendo-nos fiéis ao Evangelho. Agora, o que é que eu gostaria de repartir hoje com vocês? São três coisas que eu gostaria de tocar. Claro, nós temos 50 minutos, não vamos poder aprofundar da forma como seria ideal, podemos depois, mais tarde, marcarmos outros encontros. Mas a primeira coisa que eu quero apontar é que quais são as dores dessas pessoas? O que elas, em geral, enfrentam? Às vezes nós só olhamos pelo lado da vida dissoluta, achamos que é uma questão de responsabilidade deles, que não estão nem aí com aquilo que é correto ou certo. Mas a realidade é que essas pessoas também sofrem, como também a gente sofre por outras razões. Depois eu quero abordar alguns textos bíblicos que relacionam-se com o assunto, mas a coisa que eu acho que o mais importante para a gente seria como é que Jesus vê estas pessoas. E eu gostaria de sugerir, no fim, três abordagens que a igreja local pode ter para com esse grupo de pessoas. Um pouco de história, né? O movimento LGBT no Brasil, ele começou por volta dos anos 70, 1970 aqui no Brasil, mas ele vem dos Estados Unidos, que de lá veio da Holanda, especialmente,
a chamada rebelião do bar Stonewall, em 1969, depois de 70, foi a primeira parada gay, que era uma luta para oferecer, lutar pelos direitos que esse grupo poderia ter. No Brasil, foi por volta de 1980 que apareceu a primeira expressão no meio evangélico de uma pessoa de uma igreja que começou a acolher pessoas do grupo LGBT+. O pastor, o reverendo Neemias Mariem, que naquela época era o pastor da igreja presbiteriana de Copacabana, e que publicamente ele disse que na igreja dele ele acolheria as pessoas homossexuais. 15 anos depois, apareceram as primeiras igrejas abertas para esse grupo, as chamadas igrejas inclusivas, e aí então começou a surgir novos nomes, como lésbicas, bissexual, pessoas trans, pessoas queer. E surgem, então, as primeiras igrejas inclusivas, como aqui em São Paulo, a Igreja Cidade e Refúgio. Então, o movimento no Brasil, ele não é tão longo, não é tão antigo, né? Agora, pensando na igreja brasileira, ou na nossa igreja, como na minha igreja, como na sua igreja, ou alguma organização que você trabalha, observe esses itens. Parte do nosso problema é que a gente ignora que 2% da população brasileira se diz trans ou não binárias. Se 2%, cerca de 4.200.000 pessoas deste grupo, com certeza, mais do que a gente vê, muitos deles estão em nossas igrejas. Desculpa. Mais do que a gente pode imaginar. Alguns não se identificam, alguns não têm coragem de falar, alguns não têm um ambiente para falar, mas não posso negar não podemos negar que muitos desses grupos estão em nossas igrejas. Pode ser uma igreja histórica, uma igreja contemporânea, seja o que for, mas nós temos entre nós, assim como temos adúlteros, temos roubadores, temos mentirosos, temos pessoas ligadas a esse grupo também, alguns deles sofrendo e outros bem ajustados. Mas também existe em nossas igrejas um preconceito. Era como se a homossexualidade ou transgênero, a prática do transgênero, fosse o maior pecado de todos. E nem sempre é assim, na verdade não é assim. Mas eu acho que é outra coisa que nos afeta. Será que a gente se sente como pastor, como líder, ou mesmo uma igreja se sente adequada para lidar com a realidade LGBT+. É um desafio para a gente, né? Agora, eu queria começar então abordando quais são as dores do grupo LGBT no Brasil. Olha esses detalhes. Em geral, são pessoas rejeitadas pela comunidade onde vivem. Olha o número de assassinatos de pessoas transhomofóbicas. Isso dói na alma, porque, veja, se a pessoa morre, nunca teve a oportunidade de ouvir o evangelho, onde é que elas estarão? Isso é claro para a gente. 20% das pessoas do grupo LGBT têm mais chance de viver, cair numa depressão do que as pessoas héteros. Esse grupo tem mais propensão à chamada, o transtorno de ansiedade generalizada. Outra coisa que preocupa é que pessoas desse grupo, em geral, especialmente se não pertencem à classe média ou classe média alta, eles vivem debaixo de um temor contínuo, que é a possibilidade de serem assassinados na rua por um grupo, outras pessoas que são contrárias ao que eles pensam. Mas eu creio que a pior dor é a dor da rejeição, especialmente a rejeição pela família por se sentirem incompreendidos. Olha essa expressão de algumas pessoas do grupo LGBT. Passa anos de uma vida tentando ser alguém que não se é, tem consequências emocionais sérias e que podem causar transtornos de ansiedade e depressão. Em casos mais graves, o risco de suicídio é alto, pois o indivíduo não consegue enxergar uma saída, especialmente quando o seu lugar de rejeição é dentro da própria família. E o pior é, especialmente se é alguém que cresceu na igreja, que até o momento da sua vida disse, eu quero seguir Jesus como meu Salvador. Ele percebe na igreja uma rejeição contra ele mesmo. Olha outra essa expressão, esse depoimento. Eu não sou assumida para a minha família, isso faz com que eu tenha que ser outra pessoa na minha casa. Fingir ser uma pessoa que não é, como se tu fizesse um teatro na tua vida. Eu não consigo ter uma conversa com a minha mãe, aí eu tenho os meus refúgios, um deles é a bebida.
eu vou atrás da bebida para me sentir feliz, porque eu sei que se eu me assumir para a minha família, eles poderiam me colocar para fora de casa. Eu não tenho coragem de chegar e falar, mãe, eu gosto de meninas. Eu respeito a tua opinião sobre isso, mas eu queria que você me aceitasse, porque eu sei que o peso sairia das minhas costas e eu poderia ser feliz, porque eu não me considero uma pessoa totalmente feliz, não por eu ser uma afetiva, mas por me distanciar da família. Tente, se você vivesse uma situação, tente entender assim. Se você vivesse uma situação em que você sabe que não é bem-vindo na família. Eu não estou aqui defendendo ou aprovando nada em relação ao LGBT+. Estou tentando imaginar que é preciso ter um olhar diferente para com este grupo. Olha essas observações também. Jovens LGBT+, têm maior propensão de ansiedade do que entre jovens héteros. A ideação suicida entre homens LGBT+, é 36% e 42% entre mulheres. Entre homens héteros, a taxa é de 8%, entre mulheres, 13%. Pode imaginar alguém que vive sempre imaginando, será que a melhor coisa não é eu acabar com a minha vida? Mas, à medida que a gente vê as dores, pelo menos vimos parte delas, não dá para colocar tudo aqui, é preciso pensar nesses versículos que estão aí na tela. Olha a realidade, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Ok? São pecadores como nós. E por causa do pecado, perderam a relação com Deus. Mas olha também o próximo versículo, de Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Se nós tivermos perdão, será que também o LGBT+, não teria oportunidade de encontrar em Jesus perdão para os seus pecados? Então veja, antes de entrar nos textos bíblicos, era importante a gente procurar entender quais são as dores que este grupo enfrenta. O que é que faz eles se sentirem distanciados? Eu vou repetir, não estou defendendo, não sendo leniente, estou apenas tentando trazer para a gente o fato de que, ao mesmo tempo que tem comportamentos dissolutos, muitos deles, mas ao mesmo tempo são pessoas que sofrem. E eu creio que entre nós, que nós estamos aqui nesta tela, nesta reunião, de alguma forma, foi no meio da dor que Jesus nos encontrou. Quem sabe? A dor deles pode ser uma oportunidade de Jesus ser mostrado por nós, da igreja local, como eles podem ser amados através do amor de Deus. Então, deixa eu mencionar alguns versículos agora. Quando a gente vai para Gênesis 1, 27, desculpa, é 24 a 27, Gênesis 2, 24. Deus criou a humanidade como expressão do seu amor. E nisso Deus criou apenas dois sexos, macho e fêmea. Como fala o texto de Gênesis, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou homem e mulher. A relação afetiva entre homem e mulher reflete a Trindade. Na Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três formam um só. Chamamos Trindade. Não são três pessoas, você sabe muito bem, é uma pessoa só. Mas o que é interessante é que eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Quando pensamos em um casamento homoafetivo, a relação afetiva, especialmente no casamento, agride o conceito da trindade. Porque o nosso casamento deve refletir aquilo que a trindade tem entre elas. São diferentes, mas se unem num só corpo, são um só Deus. Então, quando eu caso com uma pessoa, é um contexto criado que Deus imaginou para que pessoas diferentes se unissem e pudessem suprir o que o outro não tem. Claro, na Trindade não tem ninguém que tem falta, mas por causa do pecado, nós somos naturalmente herdamos o pecado, mas quando junta um homem e uma mulher, isso reflete aquilo que a Trindade é, uma diversidade que produz o sentido de ser completo na vida do outro. Por isso,
O casamento hétero reflete a beleza da diversidade da Trindade, iguais e diferentes. Aí alguém pode perguntar, mas esse texto não tem nada a ver com homossexualidade, não tem nada a ver com transgênero. E os que advogam que a vida sexual, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo não é proibida na Bíblia? Jesus nunca falou sobre homossexualidade. Como Jesus nunca falou sobre aborto. Mas Bíblia não tem a falar sobre aborto, sobre homossexualidade. Quando você vai para Mateus 19, quando ele é indagado sobre se é lícito se repudiar uma mulher ou é lícito divorciar por qualquer motivo, Jesus cita duas passagens. Ele cita o texto da criação, homem e mulher. Não existe um terceiro sexo. Mas quando você junta esse versículo de Gênesis 1 com Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai, pai e por isso, por essa razão, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, os dois se tornam uma só carne. O que Deus está apontando é o plano original de Deus, que não mudou, porque em Mateus 19 ele repete, é que o casamento seja entre homem e mulher apenas, e apenas dois sexos. Mas tem um detalhe. Toda a literatura, pelo menos que eu procurei ler, que eu li, muitas delas, muitos livros que eu tive que ler, que vários deles que abordam a questão da legitimidade da relação homoafetiva, nenhum desse material, nenhum desses artigos, nenhum dessas literatura que está aí a favor do relacionamento homoafetivo no casamento se refere a esses dois textos. Por quê? Porque é nesses dois textos que Deus cria a moldura da sexualidade humana. Claro que a pessoa pode não casar e ser satisfeita. Mas quando a pessoa casa, o modelo que Deus deu foi entre sexos diferentes. Por quê? O casamento entre pessoas diferentes, em termos de gênero, reflete aquilo que a Trindade é, que a Trindade vive. E foi isso que Deus planejou no casamento hétero. Então, veja, esta é a moldura da sexualidade humana expressada no casamento. Eu vou repetir, não quer dizer que quem não casa não tem forma de expressar a sua sexualidade, através de serviço, através de cuidado com a pessoa do outro sexo, ou do mesmo sexo, mas não em termos de casamento. Mas se eu abandono esses dois textos, eu abro no meu próprio pensamento o lugar para achar que o relacionamento homoafetivo do casamento, especialmente, é algo que Deus permite. O próximo texto que eu gostaria de mencionar. Aí são dois imperativos, no livro de Levítico 18, 22 e Levítico 23. Existe um imperativo claro, ou dois imperativos. A relação afetiva é proibida por Deus. A relação afetiva é punida com morte para ambos. A relação afetiva é algo que Deus detesta. Interessante que a palavra que aparece somente na NVI, que Deus detesta, ela carrega uma situação muito delicada, porque não que Deus detesta quem pratica a uma afetividade, mas Deus detesta a prática. Deus detesta aquilo que é feito entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher, numa relação afetiva. Isso é interessante e importante pensar, porque, vou repetir, não é que Deus ojeriza, a palavra traduzida por detestar pode significar ogerizar. Ela carrega a ideia de uma coisa que é um mau cheiro, é como se Deus sentisse um mau cheiro, não das pessoas, mas da prática. E se é alguma coisa que Deus ojeriza, como é que eu posso aprovar? Então, a proibição e o desagrado de Deus se repetem no Novo Testamento. Nem é cultural ou temporária. Porque o texto que eu citei de Mateus 19 é uma resposta a essa pergunta. Então, o Velho Testamento passou, e agora o que importa é o Novo. Jesus não fala sobre isso. Jesus não fala, vou repetir, sobre aborto, mas ele não apoia o aborto. Quando ele fala, no ouvir isso que foi dito lá em Mateus 19, Jesus está afirmando que o casamento é entre um homem e uma mulher. Se é assim que Jesus afirma, por que desobedecer?
A proibição dos textos de Gênesis reflete o que mais tarde Deus dirá sobre casamento em Mateus e no Evangelho de Marcos. A relação homossexual, agora indo para Romanos 1, 26, 27, a relação homossexual é contra a natureza. Deus não colocou naturalmente esse instinto na humanidade. A palavra natural em Romanos é muito discutida pelos exegetas, pelos teólogos a favor da relação afetiva que não é pecaminosa. Mas a palavra, o que é natural, o que seria natural na relação entre homem e mulher? O natural é como Deus criou. Homem com mulher, mulher com homem. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. O que é natural é homem e mulher. Mas, em Romanos, o apóstolo Paulo diz que tanto o homem ou a mulher deixaram a relação natural. Os que advogam que a relação afetiva é permitida por Deus e que o que seria antinatural era uma pessoa homossexual ter relações com uma pessoa heterossexual. Mas isso é uma maneira sutil de tentar violentar o texto, porque o que é natural, o que é que Deus criou como natural? Dois sexos, macho e fêmea, e no casamento, a relação sexual entre o macho e a fêmea. Aí tem outro problema. Se você for para Romanos capítulo 1, mais tarde, o fruto desse comportamento homoafetivo, no fim do capítulo, mostra uma variedade de comportamentos rejeitados por Deus. Quer dizer, é como se você tivesse diabetes, não pode comer nada doce, mas um dia você está com vontade de comer algo doce, você come um pedacinho de um bolo de chocolate. Você gostou, mas a fome é quanto? Daqui a pouco você come um pedaço, daqui a pouco come um bolo inteiro, porque já venceu. O primeiro pedaço você venceu, você foi vencido por ele. Então, a questão é que a questão da homoafetividade, ela abre portas para uma vida moral sem limites, que violenta aquilo que Deus criou no início. Um pouquinho mais para frente, quando vamos para 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ali aparecem duas palavras, né, que o apóstolo Paulo usa. Se você permite, eu vou ler aqui. Me dê um tempinho aí para eu abrir agora, em 1 Coríntios 6, para poder acentuar duas palavras que aparecem ali, que são alvo de discussão, especialmente entre as pessoas que aprovam e dizem que não é pecado a relação homoafetiva. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 8 e 9 diz assim, versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos e ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapeceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Duas palavras que ele vem e traduz como homossexuais passivos e ativos. A primeira palavra que reflete homossexuais ativos é uma discussão entre os exegetas que favorece a relação homoafetiva, porque ela carrega a ideia de, literalmente traduzindo a xenocóitos, homem de cama. A outra palavra, homossexual passivo, carrega a ideia de uma pessoa que é leve, que é passiva. No contexto do Império Romano, a relação homoafetiva era natural. Ela só era condenada no mundo grego-romano se fosse uma relação entre pessoas do mesmo nível. Por exemplo, um general com outro general. Mas a história conta que a maioria, quase todos os imperadores romanos, têm os seus amantes masculinos. Mas era a relação do imperador com o subalterno. Então, mas isso muitas vezes acontecia no contexto do culto pagão. Do que alguns advogam é que o homossexual passivo era o que se deixava penetrar por outro homem. Uma penetração sexual, a gente entende muito bem. Mas o que as pessoas advogam? Que isso acontecia no culto pagão, claro.
Quando as pessoas iam ao templo, desde o tempo de Babilônia, especialmente o tempo dos países ao redor de Israel, como no Império Grego-Romano, no tempo da cultura grego-romana, muitos dos cultos para apaziguar as dores dos deuses. As pessoas iam ao templo para beber e para ter relações sexuais, homoafetivas e heterossexuais. Então, o que advoga as pessoas a favor, dizendo que não é pecado relações homoafetivas, é que só é proibido dentro do culto pagão. Então, como hoje? Pense no Brasil. A gente não tem cultos como esse, pelo menos existem muito poucos lugares que acontece isso. Então, se não é o culto pagão, não é problema. Mas olhe, trazendo a cultura do reino para a cultura grego-romana, o apóstolo Paulo disse que essas pessoas não têm direito ao reino. Agora veja, elas não têm direito ao reino porque elas são homoafetivas. Porque o próprio texto diz, que, no versículo seguinte, que assim eram alguns deles. Então isso quer dizer que aqueles que até têm relações sexuais homoafetivas no templo, deixaram de ter. E esses foram justificados e santificados. Então não há razão para pensar que, dependendo do contexto, a relação afetiva é permitida por Deus. Por exemplo, voltando um pouquinho para Levíticos. O que é que a gente tem no pano de fundo os que advogam a legitimidade da relação afetiva? É que Levítico foi escrito depois do exílio, na volta do exílio. Então, os que voltaram do exílio, especialmente os sacerdotes, tinham que participar das orgias do Império Babilônico, especialmente quando o exército babilônico saía para a guerra. Uma maneira de desagradar e excitar a deusa da guerra, a deusa da fertilidade também, é ter relações no templo, relações homoafetivas, orgias, poder ser hétero ou homo. E muitos dos judeus que estavam servindo no templo por obrigação participavam disso. Então, o que é que os autores de Levítico pensaram? Na volta para Jerusalém, essa prática não pode continuar. Então, essa prática, alguns deles dizem que era apenas uma proibição para os que eram sacerdotes. Aí eu fiz, você pode pensar. Por isso, quando a gente vai para Levítico 20 e Levítico 18, eu preciso colocar junto com Mateus 19, para que a gente não se perca. E, seguindo adiante, existem três níveis de relação afetiva que a gente precisa entender. A prática sexual é pecado? É. Mas veja a frase que está na tela. Existe perdão e esperança, como aparece em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Mas existem três níveis dessa prática que é preciso a gente entender, especialmente quando lidamos na igreja com pessoas homoafetivas que querem ajuda. Existe o lado da atração, desculpe o erro na tela. Existe o lado da atração. Nós, os que são héteros, se você passa se está na rua, passa, está no shopping center, mesmo você sendo fiel ao seu esposo, à sua esposa, passa uma mulher, pensando agora em homens, passa uma mulher sensualmente vestida, e seus olhos batem naquela mulher. Porque somos pessoas sexuais, a nossa atração sexual é despertada. Mas veja, a gente é despertado pela visão, porque nós somos pessoas sexuais hétero, que são atraídas por pessoas do sexo oposto. Então, esse despertar, essa atração inicial, não é problema. Por quê? Porque Deus colocou isso dentro da gente. Até aí, não é pecaminoso. Quando é que se torna pecaminoso? É quando, se fosse o meu caso, passou uma mulher muito sensualmente vestida, quase sem roupa, meus olhos batem, eu sou despertado. Até aí, como eu falei, não é pecado. O pecado é quando eu começo a pensar, se eu estivesse com aquela mulher. Aquela expressão que se usa na gíria, aquela mulher lá em casa. E eu começo a imaginar como seria ela sem roupa. Isso sim começa a ser pecaminoso, porque Jesus falou, aquele que olhar para uma mulher com intenção impor em seu coração já adulterou com ela. Então veja, o ser atraído não é problema. O problema é quando a minha atração dá lugar a começar a imaginar cenas sexuais que não é com meu cônjuge, que não é com a minha esposa. E o terceiro nível é quando eu saio da fantasia e vou para a prática. Eu começo a me insinuar para outra pessoa, eu começo a, permita a minha expressão, canto esta pessoa, chaveco esta pessoa, aí se torna pecaminoso. Mas antes disso,
Não. Agora, qual é o problema? O que é que está atrás da pessoa LGBT? Qual é o problema? Alguns pressupostos. O problema do LGBT, especialmente do transgênero, é que eles dizem que a sexualidade biológica é opressora, que se eu me identifico sendo homem e eu me identifico como meus sentimentos femininos, isso oprime, porque, segundo a cultura corrente, a sexualidade é construída por si mesma ou pela cultura ou pelos próprios sentimentos. Então, o que está acontece? O importante é como eu me sinto. O importante não é como Deus me fez. O importante é como eu me sinto. E se eu me sinto bem, rejeitando o meu sexo biológico, não tem nada errado. Isto é da cultura. Mas é outra coisa. Quando eu rejeito a minha sexualidade como expressa no meu sexo biológico, eu estou dizendo que Deus não é soberano. Porque se eu nasci homem, em última análise, eu nasci homem porque Deus permitiu. Se alguém nasce mulher porque Deus permitiu. Então, quando eu digo eu não quero o meu sexo biológico, eu estou rejeitando aquilo que Deus determinou. E aí eu estou querendo ser, eu me torno meu próprio Deus, porque sou eu que digo. O que Deus fez não é saudável. O importante é como eu me sinto. Estou aqui olhando o meu relógio. O importante não é o que Deus fez, o importante é como eu me sinto. E se eu quero ser mulher, isso é o que conta. Sexo biológico não é tão importante. Mas aí, voltando para Romanos, como eu mencionei há pouco, o fato de eu rejeitar a minha sexualidade como Deus fez, abre para mim a oportunidade de viver uma vida totalmente dissoluta, porque eu perco o temor a Deus. Se eu rejeito a soberania de Deus, eu perco o temor a Deus e vou querer ser o meu próprio Deus. Eu vou dizer o que é certo ou errado para mim, não o que Deus está dizendo. Então, esse ponto aqui tem a ver com a questão transgênero. Agora, meus queridos e minhas queridas que estão me ouvindo, eu não posso negar que algumas pessoas sentem um desconforto dentro deles ou dentro delas mesmas, ou delas mesmas, com a sua sexualidade. Uma pessoa que nasceu com sexo biológico homem, mas na realidade ele sente-se como mulher. É aquela expressão, eu nasci no corpo errado, eu nasci homem, eu me sinto como mulher. A gente não pode negar que existe o quadro da disforia. O que é disforia? É aquela sensação de inadequação que eu tenho entre eu mesmo e o meu sexo biológico. Isso é realidade para muitas pessoas. Agora, o fato de eu sentir uma disforia não me dá liberdade. Eu estou falando aqui como se eu tivesse que dar com pessoas que conhecem Jesus. O fato de eu não me sentir confortável com a minha sexualidade biológica, o meu sexo biológico, melhor dizendo, não me dá liberdade de resolver mudar de sexo. Porque, numa outra hora que a gente puder conversar mais, a maioria das pessoas que passaram por uma cirurgia de redesenhar o sexo, o que quiseram trocar de sexo, nem sempre o resultado é o resultado esperado. Porque a pessoa, a despeito da cirurgia, continua com ser a homem, continua com gêneros masculinos. Muitas vezes, a pessoa chegou num ponto, ou cirurgia ou suicídio. Alguns médicos chegam a falar isso. Já lidei com médicos assim. Então, onde está a esperança? Só em Jesus. Por isso, como igreja, o nosso desafio é como é que eu lido com esse tema? Eu não estou dando a palavra final, eu não sou o maior expert nisso. Estou dizendo que é um desafio para mim, como pastor, na minha igreja, e você na sua igreja, lidar com essa realidade que cada vez mais vai ser comum. Sabe uma coisa? Alguns de vocês nem tinham nascido ainda, vocês estão me ouvindo. Quando a lei do divórcio foi promulgada no Brasil, na igreja tinha muita gente divorciada, não, muita gente desquitada. Às vezes morando na mesma casa, mas em quartos separados. No dia que o divórcio foi aprovado no Brasil, foi uma libertação para muita gente. O que aconteceu ao longo do tempo? O divórcio tornou-se algo comum. Não se, pouco se confronta pessoas se divorciar. A longo prazo, por causa da cultura, a questão da homossexualidade vai ser algo tão rampante na nossa igreja que a igreja pode se ajustar à cultura. Mas lembre, ninguém vai para o inferno porque é gay. A pessoa vai para o inferno
porque não tem Jesus. Então, o gay, para ir para o céu, como ladrão, como mentiroso, como adúltero, primeiro ele precisa de Jesus para poder ter sua vida transformada. O alvo da igreja não é transformar o homossexual em heterossexual. O nosso alvo como pastor, como igreja, é dar a pessoa que tem esses problemas a entender que em Jesus tem esperança, porque ela precisa, que às vezes está buscando essa esperança no lugar e no contexto errado. Nosso tempo está passando, eu preciso correr um pouco aqui. Agora eu gostaria de sugerir algumas coisas. Como igreja, nós podemos ter 3 abordagens em como lidar com a questão homoafetiva. Mas eu preciso pedir uma licença aqui para você, Alessandra, porque o meu relógio aqui está errado. Você permite eu cortar aqui? Vou parar aqui um pouquinho, tá bom? Sim, sim, a gente está com 35 minutos, eu vou pausar aqui também. Ok. Então nós temos mais quanto tempo? Nós temos ainda até 50 minutos, só tem 15 ainda. Ok, tá bom. Obrigado. Desculpa eu ter parado. Nada, nem se Ok. preocupe. Eu quero apresentar 3 abordagens que a igreja, a sua igreja, a minha igreja, a nossa igreja podem ter em relação ao tema. Eu não quero, de antemão, dizer que necessariamente existe uma melhor do que a outra. Estou tentando dizer que, como diz o título desse tempo, como ministrar a comunidade LGBT sem comprometer o evangelho. Sem tornar o evangelho leniente, mas mantendo a fidelidade às escrituras e, ao mesmo tempo, acolhendo essas pessoas, como a gente acolhe da igreja o mentiroso, o divorciado, o adúltero, a gente acolhe para deixar Deus transformar. Então, a primeira sugestão é chamada igreja conservadora. O que é que eu estou dizendo chamando de igreja conservadora? É uma igreja que, literalmente, ela é bíblica. Ela crê em Gênesis 1, 26 e 27. Ela crê que Deus determinou apenas 2 sexos. Ela crê que nem a cultura, nem os sentimentos determinam o sexo. E a teologia é pura. Mas tem uma coisa problemática nessa abordagem. Vou repetir. É bíblico o que está aí na tela. 2 sexos, casamento entre homem e mulher apenas. Isso reflete a vontade de Deus. Mas veja, tem alguns problemas com essa abordagem simplesmente nesse aspecto. O zelo empana o amor. Nós somos tão fiéis às Escrituras que não temos a paciência e até a vontade de ouvir uma afetiva que diz: Pastor, eu estou gostando de homem. Ou então a moça fala: Pastor, estou gostando de mulher. Mas a igreja é tão séria, isso é precioso, com a palavra de Deus, que o pastor disse: Não quero nem ouvir. Eu lido com isso na minha igreja, eu cheguei já a receber pessoas que estavam assim: Pastor, eu vim aqui na sua igreja, porque na minha igreja, quando eu falei para o pastor que eu tinha atração por homem, ele falou: Isso é do diabo. E eu preciso de ajuda. Como é que eu lido com isso? Agora veja, esse pastor não falou porque não ama o pecador. Ele falou porque ele estava tão zeloso da palavra de Deus que ele falou: não tem espaço para isso. Ao mesmo tempo, o que é que acontece? Se essa abordagem é estritamente desta forma, a pessoa que é uma pessoa trans se sente excluída e rejeitada. Aqui não tem lugar para mim. Porque se eu tocar nesse assunto, essa igreja é tão certa que ninguém vai olhar para mim com olhos de compaixão. E aí tem a observação. A teologia primeiro precisa tocar primeiro para depois ver mudanças. Ok, isso é verdade. Eu não posso perguntar, eu devia perguntar. Você, para uma pessoa chegar na igreja e diz que é gay, eu perguntar de antemão. Você crê que a palavra de Deus é a autoridade final? A palavra de Deus é a autoridade final sobre sua vida? Essa pessoa, ela nem conhece a palavra. Ela vai dizer não. Aí o que é que acontece? Essa pessoa se sente excluída. O que é que acontece? A igreja está chamada de abordagem conservadora, tem o valor da fidelidade às escrituras, mas muitas vezes falta esse lado de boas-vindas, de ser afetivo, de ser amoroso. Por isso, uma teologia sem amor gera destruição e legalismo. Uma teologia sem amor gera destruição e legalismo. Ok. Vamos pensar agora no outro tipo de abordagem. É a abordagem inclusiva. É, a palavra-chave na abordagem inclusiva
é a palavra amor. Quando a gente pensa no amor que Deus nos dá, o amor gera conexão, o amor gera uma sensação de pertencer. Aqui eu sou amado. Se aqui eu sou amado, eu quero continuar aqui. Tanto que existe uma frase típica, né, dessa abordagem, que é, desculpa eu não ter avançado aqui o slide, uma frase típica dessa frase é: onde existe amor, existe Deus. Se um casal homossexual se ama, ali está Deus. Ok, vamos pensar primeiro positivamente. A gente vai ser conhecido que somos discípulos de Jesus se a gente amar um ao outro. Então eu preciso amar um ao outro. Agora, ao amar um ao outro, eu não preciso concordar com a prática do outro. Eu posso amar sem rejeitar. Então, eu tenho que amar primeiro a quem? A pessoa ou a Deus? Então, o amor a Deus vem antes de eu me sentir bem. Não é? O importante é eu me sentir bem. Se o meu coração diz que está certo, eu estou certo. Não. O meu coração, nosso coração é enganoso. Então, se aquilo que eu estou fazendo ou aprovando por amor violenta a palavra de Deus, eu não posso continuar. Na realidade, o amor verdadeiro clama por mudança de vida e discipulado. Não é literalmente entrar num programa de discipulado, um encontro por semana de Bíblia, mas olha, a abordagem inclusiva, ela quase que não aponta para uma vida regrada de acordo com a palavra de Deus, especialmente nesta área. Tem um lado bonito, aqui a gente é amado. Venha como está. Mas a gente diz, venha como está e fique como está. Eu falei há pouco, o alvo da igreja não é transformar o homem em hétero. O alvo da igreja é contribuir, ajudar, apontar um novo estilo de vida. E não é somente amar, porque amar essas pessoas não é tão difícil. Mas o meu amor para essas pessoas devia me orientar, me levar a dizer: eu amo você como você é. Você é bem-vindo aqui na nossa igreja como você é, mas nós queremos ajudar você a encontrar um caminho de uma vida que ele satisfaz. Sabe por quê? Talvez a igreja é o único ou último lugar do mundo em que o diferente pode vir sentir-se bem-vindo. Mas se eu já começo, na minha abordagem de boas-vindas, já criticando, ele não vai querer voltar. Não é por causa disso que eu não posso falar do pecado, mas eu preciso amar. Amar reflete na minha vida quem Jesus é, mas o amor precisa ser verdadeiro, não pode confundir. Amar a Deus é reconhecer que o sexo e o corpo foram dados por Deus. E é preciso viver com este corpo como dado para agradar a Deus. A pergunta é: ao amar o outro, ao amar a pessoa sexualmente, uma pessoa do mesmo sexo, eu estou agradando a Deus ou agradando a mim? É uma pergunta que eu preciso tratar com essas pessoas. E outra, seguindo um pouquinho mais para frente. Desculpa, deixa eu botar um pouco. Amor sem teologia gera idolatria. Por que é que eu quero ser amado sem pensar primeiro em mudar de vida? Como é que eu quero ser a igreja que amo sem confrontar? Porque talvez o alvo dessa igreja queira ser uma igreja inovadora, uma igreja que vai crescer apenas em números. Mas amor sem teologia gera idolatria, e teologia sem amor gera legalismo. Agora, então, qual seria uma abordagem mais conciliadora? A abordagem inclusiva precisa deixar a teologia permear o amor a fim de deixar-se tocar por Jesus. O amor é importante, mas antes da amar vem a teologia. A abordagem conservadora precisa deixar que a teologia seja moldada pelo amor. Então, qual seria uma terceira oportunidade? Uma terceira sugestão? Abordagem acolhedora. E tem três pessoas que eu vou usar como exemplo para a gente entender o que eu quero dizer por a igreja acolhedora. Quando você pensa, por exemplo, no personagem da mulher samaritana, Jesus foi ao encontro dela, Jesus foi atrás dela no bom sentido. Mas lembra, ela era uma mulher, ela era desprezada no contexto da cultura judaica.
Além de ser mulher, era mulher samaritana de um povo que os judeus odiavam. Além de ser mulher, mulher samaritana, ela era uma mulher que estava com o sexto homem na vida dela. Já imaginou a reputação dessa mulher? Mas era como Jesus se chega a ela. Desculpe, ele não aborda a mulher primeiramente dizendo: cadê o seu marido? Que mulher horrível que você é. Não. Ele primeiro trata com a necessidade dela. Ela precisava de água, ela estava no poço pegar água. Jesus falou: eu tenho a água que você precisa. Primeiro ele tentou despertar nela que havia uma sede. Só que ela estava tentando saciar a sede dela, não com a água H2O. Ela estava tentando saciar a sede dela com outra coisa, especialmente com sexo. Primeiro Jesus acolhe, faz a mulher perceber que ele era uma pessoa abordável, aproximável, mesmo sendo judeu e ela sendo samaritana. Ela percebeu que, embora que eles tinham raças diferentes, uma raça não suportava a outra, mas ele, a despeito da raça dele, conversou com ela a despeito da raça dela. Depois que ele traz a mulher para perto dele, ele entra com o pecado. Vai e chama teu marido. E pelo fato de ter criado aquele ambiente, a mulher diz: eu não tenho marido. Você vê a sequência. Primeiro acolheu, depois, de uma forma provocativa, discordou da vida dela e ela entendeu quem ele era. A relação com a mulher samaritana demonstra a atitude proativa de Jesus para com o pecador. Eu não estou dizendo que a igreja, a sua igreja, a minha igreja, vai abrir o culto dos gays. Não é isso que estou dizendo. Aí temos que ter o culto dos adúlteros, o culto dos doentes, o culto e assim por diante. O que eu estou tentando comunicar é que Jesus não levou em conta a raça, o preconceito racial, o pecado dela. Jesus foi primeiro, pensou: esta mulher precisa de água. Todo LGBT, como todo mundo, precisa da água-vida, água viva, e eu preciso olhar para eles ou para elas através desse olhar. Outro exemplo que nos encoraja é Jesus e o leproso. O leproso chega a Jesus e diz: se quiseres, podes me purificar, ou purificar. Eu creio que a única vez que Jesus lida com um homem que não fala primariamente: me cure o meu corpo. Se usar a palavra purificar-se, alguma coisa havia acontecido na vida dele, que ele disse: talvez seja por isso que eu fiquei leproso. Mas tem uma coisa interessante. Ele não podia chegar perto de Jesus. Ele tinha que andar na cidade tocando um sininho: leproso, leproso, leproso. Ele estava afastado da sua comunidade, afastado da família. Mas certamente ele havia ouvido de Jesus. Quem Jesus era? Desculpem. Então o que é que eu vejo em Jesus? Jesus era uma pessoa aproximável. Jesus não causava medo. Jesus não causava rejeição. Por isso, o leproso consegue chegar perto dele. O leproso violenta as leis cerimoniais e Jesus violenta da mesma forma e deixa de chegar perto. Mas outra coisa interessante, Jesus poderia ter dito assim para ele: ok, eu quero que você fique curado. Ter falado de longe. Não ter chegado perto do leproso. Mas Jesus não somente chegou perto, mas Jesus tocou no leproso. Jesus não pensou: se eu tocar nele, eu estou me tornando imundo, impuro. Não. O mais importante era aquele homem sentir a compaixão de Jesus. A palavra compaixão carrega a ideia de ação. Tem duas palavras sinônimas e um pouco diferentes: bondade e compaixão. A palavra bondade carrega com o fato da inclinação para fazer o bem. E a compaixão carrega a ideia de não somente a inclinação, mas a prática. Jesus, movido, cheio de compaixão, tocou. E pensa, a palavra em grego, o verbo em grego, carrega a ideia que Jesus era como se Jesus tivesse apertado aqui o ombro do leproso.
Jesus ultrapassou barreiras sociais, culturais e religiosas. Jesus primeiro tocou no leproso e depois confronta o pecado e o insere de volta no templo. Não é interessante isso na nossa abordagem? Em geral, a gente pensa assim: venha para a nossa igreja, se acerte, fique direitinho. Depois que se tornar ficar todo direitinho, a gente acolhe você. Mas é justamente o contrário que Jesus fez. Primeiro, com a mulher samaritana, acolheu, depois confrontou com o pecado. Com o leproso, primeiro curou, depois inseriu de volta no templo. Mas tem um terceiro exemplo, desculpe, que eu queria mencionar. Preciso voltar um pouquinho a tela aqui. Jesus e Zaqueu, da mesma forma. O texto diz que Jesus viu Zaqueu lá na árvore. Não é interessante? Jesus vê. E como igreja, a gente vê ou a gente faz de conta que não vê? Muitas vezes fazemos de conta que não vemos, porque a gente não sabe como. Mas o que é que preciso fazer? Olha como Jesus fez. Jesus não falou para Zaqueu: olha, Zaqueu, eu sei que você é um ladrão, você é o cara mais odiado na cidade. Eu tenho uma sugestão. Primeiro você devolve o que você roubou. Primeiro você se torna uma pessoa honesta. Aí então eu vou na sua casa. É isso que às vezes, como igreja, nós fazemos. Queremos que a pessoa fique certinha. Já se o homem tem um namorado, quando você acabar o seu namoro, você pode vir aqui. Não. Ele pode entrar no salão e ouvir a mensagem de salvação. Jesus não disse, vou repetir, Jesus não disse para a gente. Primeiro você se acerte. Se você é mentiroso, pare de mentir. Se você adulterou, pare de adulterar. Não. Venha ouvir a mensagem. Eu creio que é isso que Zaqueu e Jesus nos ensinam. Mas eu preciso concluir, sugerindo 3 atitudes que uma igreja que quer refletir Jesus pode ter com aquele que é homoafetivo. Primeira delas, a ideia de acolher. Acolher não quer dizer concordar. Logo depois que Jesus chama Mateus para segui-lo, a próxima cena de Jesus com Mateus é na casa de Mateus. Mateus devia ter muita grana, porque ele foi cobrador de impostos, deve ter roubado muita gente. Ele se converte, e a próxima cena de Jesus com Mateus é na casa de Mateus, onde tem ladrões, publicanos, pecadores, prostitutos, todo tipo de gente. Ele é criticado. Às vezes, o fato de Jesus estar numa mesa com todo tipo de pessoas devassas não diz que Jesus cometeu o que eles faziam. Jesus não aprovou o cara que roubava o imposto. Jesus não disse que a mulher samaritana, que a prostituta podia continuar fazendo o que ela estava fazendo para sentir-se bem. Não, sentou junto. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa que as pessoas podiam chegar perto. E a sua igreja, a minha igreja, precisa passar essa ideia de que todos são bem-vindos e ninguém vai ser julgado. É Jesus quem julga. Se a pessoa no seu culto da manhã ou da noite, pode ser o mais cheio, entra um travesti. Como é que as pessoas reagem? Alguns vão escandalizar, outros vão se sentir desconfortáveis, mas cada um precisa pedir a Jesus: Jesus, move em mim um coração compassivo. Que minha primeira imagem seja uma pessoa que acolhe, não concordar, mas você pode vir do jeito que você está. Receber sem julgar. Agora, acolher é a coisa mais simples. Porque eu posso acolher, dizer bom dia, boa tarde e vou embora. Mas se a pessoa quer conhecer Jesus, o que é que eu posso fazer? Aí a ideia de acompanhar. Isso, acompanhar significa o quê? Construir relacionamentos. Não é na primeira vez já mostrar João 3,16 para a pessoa. Primeiro, a pessoa precisa perceber que você, que é a igreja, acolhe, que ela pode frequentar as reuniões, que ela pode participar de pequenos grupos. E a ideia aqui é de construir relacionamentos. Na medida que esse relacionamento é construído, e a pessoa percebe que, a despeito da roupa que ela usa, a despeito do piercing que ela usa, a despeito das tatuagens que ela tem,
mas que ela é bem-vinda. Isso começa a gerar confiança e liberdade para você, como aquele que está acompanhando, aquele que está dizendo bem-vindo, você podia falar com ela: você já conhece Jesus? Ou perguntar: quais são as coisas mais difíceis da sua vida? Ou perguntar: sua família te aceita? Mas é o tipo de pergunta que ela só vai ter lugar na medida que alguma relação de amizade é construída. Por isso, o desafio para a gente como igreja é não somente dizer bem-vindo, mas como Jesus fez com a mulher samaritana, ele foi atrás dela. Ele saiu do seu caminho para conversar com ela. Numa hora difícil, meio-dia, cheio de calor, ele parou. E talvez na sua igreja, na minha igreja, Deus está deixando algumas pessoas entrarem. Não somente o gay, mas com as pessoas com problemas. E eu preciso perceber, como Jesus percebeu Zaqueu. Construir relacionamentos para que um dia eu possa ter a liberdade de perguntar: deixa eu falar de Jesus para você. Propor um caminho de discipulado, um caminho de andar junto, e que no andar junto reflete o momento de ensino bíblico. Encorajar a pessoa, um dia você explicar para ela Romanos 12, 1 e 2. Mas isso não acontece no primeiro encontro, na primeira semana, é preciso construir um relacionamento. E há um terceiro estágio, é que apontar para Jesus como a única esperança. Lembra que eu falei no início? As dores que essas pessoas têm. O gay, a lésbica, tem muitos mais problemas que a sexualidade. Às vezes a questão sexual é o menor problema. A questão pode ser outros vícios, outras dependências, por ser questões financeiras, não tem como se viver. A questão de perder emprego toda hora por causa do preconceito. E talvez a pior coisa é a falta de identidade. Quem eu sou. Então, o terceiro aspecto é aproveitar esse, esse relacionamento construído para apresentar Jesus como a esperança. Não a igreja, a esperança. E que em Jesus ele vai encontrar graça suficiente para lidar com todos os problemas de sua vida. Porque Jesus é um autor de nova história, de uma nova história para eles. Quero terminar com duas coisas. Primeiro, um testemunho. A nossa igreja, como a sua igreja, tem pessoas homoafetivas. Alguns têm medo de se identificar. Na nossa igreja, algumas pessoas têm se identificado. Especialmente um deles. Quando chegou e perguntou para mim, era quase 7 da noite, eu estava saindo da igreja, e perguntou: posso entrar no marqueiro para falar com o senhor? Eu falei: pode. Sentamos. Ele falou: o senhor pode fazer o meu batismo? O senhor faria meu batismo? Eu falei: faria, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Ele falou: quais perguntas? Eu falei: você já admitiu que você é pecador e que por ser isso pediu salvação? Eu falei: já, pastor, já admiti. E o que é que falta para você realmente dizer: eu quero ser batizado? É porque eu tenho outra pergunta. Eu falei: qual pergunta? Ele disse: o senhor faria meu casamento? E eu, em nanosegundos, fiquei pensando: o que é que ele quer dizer com isso? Perguntou sobre batismo, perguntou sobre casamento. Falei: Deus, me dá uma direção aí. Aí eu falei para ele: eu faria, mas eu faria algumas perguntas antes. Por exemplo, a primeira pergunta que eu falei era: a sua noiva conhece Jesus? Aí eu falei: outra pergunta seria: eu queria conhecer a sua noiva. Ele disse: pastor, eu não tenho noivo. Eu tenho um noivo. Ele está lá embaixo no carro. Mas eu subi aqui, porque eu precisava ter certeza de ouvir o senhor perguntando essa pergunta, porque eu conheço o senhor do púlpito. Eu sei a sua posição. Eu sei que o senhor faria essa pergunta para mim, mas eu queria ouvir da sua boca. Hoje, eu quero dizer para o senhor, quero dizer ao meu noivo, que não vai ser meu mais noivo, não vai ser mais meu noivo quando eu descer a escada. Porque eu entendi que não é o que Deus tem para mim. Aí ele falou: sabe o que me fez ficar aqui? Aqui o senhor fala de pecado, os pastores pregam sobre o pecado, mas os pastores pregam a graça. E aqui foi o primeiro lugar do mundo
e que eu senti que, apesar do que eu sou, apesar do que eu experimento, Jesus me ama. E ficou conosco 3 anos, depois mudou para outra cidade, fundou uma ONG que acolhe dependentes químicos. Não existe nenhum mérito em mim ou na igreja. Mas ele disse, eu entendi o que é graça. E Deus tem transformado a vida dele. O noivado acabou, ele hoje vive de uma forma, ele é celibatário hoje. Continua, as lutas continuam, como ele disse. Mas eu entendi o que Jesus tem para mim, que não era isso. A graça de Deus manifestou-se salvadora a todo aquele que crê. E como igreja, ao longo da próxima história, as próximas décadas, isso vai ser muito mais comum em nossa casa, em nossa igreja, em nossas casas também. Mas que eu preciso entender. Todos eles precisam conhecer a graça, sem que eu sacrifique o evangelho. O evangelho confronta, mas o que eu posso repartir com vocês, a gente está aprendendo. Já erramos, já fomos duros, já fomos legalistas, mas Deus tem transformado a gente. Que a última coisa que eu queria desafiar você, com 2 subpontos desse desafio. Primeiro, que a gente busque entender esses textos, os textos proibitivos, poder olhar para eles dizendo, Deus me ajude a saber aplicar esse texto na minha comunidade, com as pessoas que eu conheço que são afetivas. Peça para Deus lhe dar compreensão, sem que o evangelho seja comprometido. Você poder dizer, Deus ensina. Segunda coisa, peça que, inclusive com esse grupo de pessoas, o seu falar, o seu comportamento como pastor, como líder, reflita a pessoa de Jesus, para que você, nós sejamos pessoas aproximáveis, igrejas que amam, independente do que a pessoa tem como história, mas uma igreja que, por amor, confronta, acolhe e encoraja. Isso é meu desejo para vocês. Vocês têm o meu contato, eu não sou uma palavra sobre o assunto, tenho procurado aprender o que eu puder ajudá-los nesta caminhada. Será meu prazer. Que Deus abençoe vocês. Que você e que a sua igreja, como fruto da graça, reflita Jesus, inclusive para esse grupo de pessoas. Deus abençoe, meus irmãos, e obrigado pela paciência em me ouvir.